É o seguinte, sempre tem espaço para melhora, ainda mais para mim, que eu nem tenho tanto tempo assim para me dedicar a esse hobby. Por isso, uma coisa muito importante de se fazer é um tipo de autocrítica e olhar para esses deslizes dos projetos que a gente acaba de completar, como esse último aí que vocês estão vendo. Quer dizer, tem muita coisa que eu talvez fizesse diferente, e são ideias que o legal é que a gente acaba aproveitando em projetos que vêm depois. E é claro que eu precisava dividir com vocês que são os meus companheiros de hobby, né? Primeira coisa que eu gostaria de apontar aqui nesse último projeto é que, bom, é uma coisa bem em detalhe e às vezes a gente nem percebe quando a gente bate o olho. Mas esse morro central está um pouquinho mais alto que o backdrop. E qual que é o ponto com isso aí? É aquela coisa azul, né, que fica ali atrás. E qual que é o ponto? Isso aí bom, o backdrop está cumprindo bem o papel original, o que eu tinha imaginado para ele, que era de colocar de facilitar, aliás, as fotografias, né? Deixar o fundo mais limpo e tudo, que é uma coisa muito importante na fotografia. E tem dado um resultado legal, pelo que eu tô vendo, pelo menos pra mim tá ficando bacana. Mas, seja como for, é, isso ajudou muito porque eu não precisei ficar limpando detalhes, eh, ficar preocupado em ficar limpando detalhes nas fotografias que estão no fundo do quarto, né? E aí isso facilita muito a nossa vida. Ter o backdrop é legal por causa disso. Agora, tem isso aí que eu fiquei pensando. Agora, o problema maior não é nem isso, quer dizer, não é que tem um morro mais alto do que, entre aspas, o céu, mas é porque eu tenho um plano distante, eu não sei, especialmente se eu for começar a transportar essa maquete, de colocar um acrílico. É um acrílico sobre ela, não sei, nem orcei nem nada, não pensei, mas uma ideia sempre, para poder proteger e para poder, de repente, operar a maquete sem que a pessoa tenha acesso ali dentro. Às vezes, se tiver em algum lugar e tal, outras pessoas fossem mexer. E esse acrílico que fosse na frente, das laterais que estão livres, abertas, e na parte de cima. Isso exigiria que que eu fizesse um orifício no acrílico em cima. Mais ou menos como vocês estão vendo aí na figura. É, é uma ideia que eu tenho, isso ia acabar atrapalhando um pouquinho. Então, com certeza, num outro projeto, eu faria o backdrop um pouco maior. Pelo menos uns 30 centímetros. Ele não tem tudo isso, ele tem coisa de 20, mais ou menos, eu acho. Pelo menos uns 30, que eu acho que eu ia conseguir liberar bastante, e ficaria, inclusive, mais fácil de fotografar. Eu teria, digamos, mais um espaço de céu no fundo. Eu não tenho como mudar isso agora, porque o backdrop está servindo de apoio para o próprio relevo. Isso facilitou muito a construção, mas tem esse problema. Bom, que mais, né? É, falando no próprio relevo, eu até gostei da técnica desse relevo, de uma maneira geral. Mas acho que eu colocaria algumas regiões baseadas em isopor. Por quê? Só algumas regiõezinhas, umas partes um pouco mais baixas, para poder plantar as nossas árvores com mais facilidade, para ela ter onde encaixar. Do jeito que está, o relevo é oco, isso não é nenhum problema. Eu repito, eu faria isso de novo. Mas a gente precisaria agora criar uma técnica para poder encaixar sem que fique tudo torto. Talvez usar um pouquinho de argila, alguma coisa semelhante, mas tem que desenvolver e pensar nisso ainda. E olha só, para você não ter risco de perder mais nenhum dos vídeos que a gente coloca, se inscreve no canal se você quiser. E também aciona lá o sininho. Aliás, sobre isso, eu tenho um recadinho para você. Para você receber sempre as notificações, toca aqui na engrenagenzinha e depois vai lá em notificações. Ali você vai até YouTube e deixa azulzinho aqui, ativa. E aqui no sininho coloca todas. E pronto. Agora, uma outra coisa que eu estava observando aqui, rodando algumas composições, olha que coisa. Isso eu precisaria mudar, porque na verdade simplesmente foi um erro, não é uma questão de preferência. Eu tenho uma. Não deu nenhum problema para rodar nenhuma composição por causa disso. Mas tem uma das talas, bem perto ali do viaduto, umas talas de junção, que eu não encaixei direito. E eu só fui perceber depois de muito tempo, quando estava quase tudo pronto. Então, um dos lados do trilho está formando um dente. Veja o tamanho do problema. Eu não tentei rodar nada muito comprido e nada que tenha truques. Bom, até rodei truques de 3 eixos e não deu problema. Isso foi muito legal. Mas, obviamente, é uma coisa que tem que ser vista na hora. Então, uma orientação comum, que talvez eu devesse ter seguido mais à risca, é de fazer um teste antes de montar qualquer coisa. Só montar o próprio circuito e testar. Testar, como se diz, exaustivamente, até perceber qualquer problema. Falando no traçado, tem uma coisa que talvez eu mexesse também. O traçado tem uma questão, só que isso aí não depende só de mim, né? Teria que ter um pouquinho mais de espaço disponível. Qual que é a ideia? Se eu tivesse aí coisa de 1,60 m, mais ou menos 1,60 m,
uns 50 forçando um pouco a barra, talvez eu pensasse em fazer um traçado parecido com o que você está vendo aí, que está lá no manual de ferrovias para você construir da Fratesc. O que tem de legal nesse? Ele é um pouco maior, de fato, na largura praticamente ficaria a mesma coisa, mas ele tem a vantagem de você poder deixar duas composições sobre a maquete. É claro que rodando uma por vez. Mas como daria um pouquinho mais de movimento, um pouquinho mais de graça, poderia encaixar bem a ideia. Se você observar esse traçado, você vai perceber que daria para eu fazer o relevo mais ou menos da mesma maneira, mais ou menos, não exatamente, mas ainda ficaria um relevo mais ou menos legal, e eu teria talvez até mais espaço para colocar construções, que é uma coisa que também poderia ser uma outra ideia. Ter colocado um pouquinho mais de construções para que eu pudesse, para poder também dar um movimento visual diferente. Então, se eu tivesse um pouquinho mais de espaço, poderia ser interessante. Além disso, como eu disse, o movimento poderia ficar um pouco mais interessante para as composições, e isso é legal, porque no final das contas fica menos monótono. Não que tenha sido um problema, esses dois desviozinhos bobos que estão aqui estão dando uma graça legal, tá dando para brincar bastante. Tá dando para fazer, tá dando para gravar bem e tudo, então não estou vendo nenhum problema, mas isso seria uma possibilidade. Quer dizer, quando você acha que você tem 1,20 m, dá uma pensada se você não tem 1,30 m, né? 1,40 m. É sempre uma coisa para se pensar. Vamos lembrar também que eu aproveitei o tablado de uma maquete anterior, né? Vocês sabem que a ideia um pouco é a gente sempre tentar ter o mínimo de gasto. Eu acho isso muito importante. Eu gosto dos projetos e das técnicas que envolvem pouco gasto e que não são muito difíceis e que dão um resultado vistoso. E tem que pesquisar bastante, tem que trabalhar bastante, tem que testar bastante. Mas eu estou contente porque eu estou gostando do resultado. Eu não sou um cara tão experiente assim nisso, mas o gosto, o visual, a gente percebe quando agrada, pelo menos quando agrada a gente, é o que a gente precisa para o nosso hobby, não é? Então, tem sido para mim tem sido legal desse jeito. Bom, mesmo assim não quer dizer que eu não esteja super contente com o resultado, né? E é claro, né? Se não houvesse espaço para melhora, a gente sempre ficaria estagnado no hobby. E o problema a gente ia parar, ia desanimar. E não ia conseguir, não ia ter vontade de construir depois uma nova maquete, fazer algo maior, algo mais complexo, e não ia querer aprender técnicas novas. Que é o que todo mundo aqui está fazendo, né? Tentando aprender e tentando conversar, trocar ideia, que é o nosso verdadeiro objetivo aqui. É isso aí, valeu!